O coitado do Bolsonaro, tadinho, não sabia de nada a criatura. Consequentemente, no planejamento de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin, né, presidente, vice-presidente eleito, e de Alexandre de Moraes em 2022, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nesse planejamento, depois que eles conseguissem assassinar o presidente, o vice-presidente e o presidente do TSE, eles iriam estabelecer um governo de gerenciamento de crise. Tudo isso a Polícia Federal encontrou documentos, provas e tal coisa. E nesse documento estava que quem governaria o Brasil para trazer estabilidade, né? Porque seria um caos total. Os brasileiros, muitos deles já estavam em frente aos quartéis generais, Lula não sobe a rampa, toda aquela situação. Ia criar então uma situação de convulsão social e quase de guerra civil. E viria então um governo de militares, onde os comandantes seriam General Heleno e o General Braga Neto. Pense você a situação. Pois é. Aí o advogado de Bolsonaro, diante desse documento, do planejamento de golpe e desse governo de gerenciamento de crise depois do assassinato, disse na Globo News que quem seria o beneficiado com isso? Que não seria Bolsonaro. Bolsonaro não seria, em absoluto, beneficiado com toda essa situação. Logo, que quem estava ali, ele dando a entender, o advogado de Bolsonaro, logo, que quem estava ali, de fato e verdade, tentando o golpe, não era Bolsonaro, era o general Heleno e o general Braga Neto, e que Bolsonaro seria uma vítima também nesse processo, uma vez que ele não saberia de nada. Meu querido, os advogados de Bolsonaro, nessa entrevista que ele deu na Globo News, entregou para quem quiser ver qual é a estratégia da defesa. Como as provas são muito robustas, o que Bolsonaro vai fazer? Vai terceirizar a culpa dele. Vai vender a ideia de que ele não sabia de nada que estava acontecendo, que ele estava sendo usado pelos generais e que quem iria dar o golpe, especialmente, é aqueles militares que estão ali no grupo de gerenciamento de crise, que é um documento com vários nomes, onde os dois chefes principais seriam General Braga Neto e General Heleno. Mas tinha também outras pessoas, como, por exemplo, Felipe Martins. Felipe Martins estava lá, nesse grupo de gerenciamento do Brasil ali. E Felipe Martins era o quê? Era assessor especial de Bolsonaro. E sabe o que eu acho disso? Você conta ou eu conto? Eu te conto. Eu acho é pouco, meu querido e minha querida. Por quê? Bolsonaro sempre fez isso na vida dele. Ele sempre terceirizou a sua responsabilidade. A gente pode lembrar do período da pandemia. No período da pandemia, a culpa era de quem? Era do prefeito, era do governador, era do Supremo Tribunal Federal, mas nunca era de Bolsonaro. Nunca. Sempre tinha um culpado, menos ele. Ele vai fazer a mesma coisa agora. Ele vai adotar essa tese do golpe dentro do golpe, onde ele não sabia nada. E era um pobre, coitado, lascado, perseguido. E quem, André, ele vai tentar culpabilizar aqui, ó? Especialmente o general Heleno e o general Braga Neto, uma vez que eles estão como os chefes dentro desse governo de gerenciamento de crise. Só que, meu querido, não é isso que a Polícia Federal diz. No relatório, com quase 900 páginas, a Polícia Federal deixa bem claro que Bolsonaro sabia de tudo e que ele participava de forma direta, tanto no planejamento quanto na execução, e que ele era o líder de toda essa trama golpista. Então, a tese da defesa de Bolsonaro vai bater de frente com a tese com as provas ali da Polícia Federal. Agora, quem é que vai determinar isso, Andréia? É Alexandre de Moraes, notadamente, que é o ministro relator. Mas é claro que antes de chegar nessa parte, nós temos o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também
ele terá um papel muito importante em toda essa situação. Por quê? Ele, como o titular da ação penal, é ele que deve fazer a denúncia. Ou não. Ele pode arquivar e dar um de Augusto Aras, ou então ele pode pedir diligência, não sei. Eu sei que na CNN ele falou que é muito complexo todo o relatório, toda a situação, e que eles vão se debruçar para estudar tudo e que a justiça será feita. Então, ele já passou o recado, que não vai passar pano. Ele pode fazer o quê? Arquivar? Meu querido, arquivar não vai. Agora, ele pode pedir diligência. Ele pode entender que o arcabouço probatório ainda falta alguma coisa para ele ter a sua convicção do crime para fazer a denúncia. Isso pode ocorrer? Pode, André. Ou então ele já pode denunciar de plano. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A denúncia tem que ocorrer logo, para que já comece o processo criminal contra Bolsonaro. A partir disso, quem vai decidir se Bolsonaro foi um pobre coitado, lascado, usado no golpe, dentro do golpe, é Alexandre de Moraes, o seu voto principal, e notadamente os outros ministros da primeira turma, que a priori tudo isso vai para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde deverá ser julgado. Vai para a primeira turma, a não ser que ocorra uma excepcionalidade e vá direto para o plenário, mas a primeira turma é a competente. E é importante a gente destacar que nessa semana vai começar o julgamento do Supremo Tribunal Federal de um recurso da defesa de Bolsonaro que tenta a declaração de suspeição de Alexandre de Moraes e assim afastá-lo como juiz da causa, como relator. A defesa de Bolsonaro alega que Alexandre de Moraes é suspeito, uma vez que ele é vítima no processo, não é? Eu já dei a minha opinião e sempre tem gente nova aqui, eu vou dizer, até porque isso é um objeto de muita mentira e de muita fake news propagada pelas hordas satânicas do mal, que eu não vou chamar de jeito, porque já virou seita, isso já virou fanatismo, não é? Dizendo que Alexandre de Moraes tem que ser afastado, que Alexandre de Moraes está agindo com abuso de poder, que Alexandre de Moraes não podia estar à frente de toda a situação, que Alexandre de Moraes é um ditador e tal coisa, e tem que ser afastado. Pois bem, a vítima nesse processo de tentativa de golpe, esses são os crimes, preste atenção. Tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de organização criminosa. Os tipos penais já declaram quem é a vítima nesse processo. Quem é a vítima nesse processo? Estou te perguntando. Eu quero a sua participação, que eu não vou ficar aqui que nem uma doida só falando sozinha, não. Eu quero a sua participação. E não adianta você ficar só me olhando com essa cara aí, não. Gastou seus R$ 5 ontem, né? E agora tá aí. Triste, não foi? Foi. Escreve aí. Quem é a vítima? O crime é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O crime é tentativa de golpe de Estado. Quem é a vítima? Eu vou te ajudar. Eu sei que você gastou seus R$ 5 hoje, você tá meio, né? Meio indisposto hoje. Foi. Fica abusando também, né? Não pode abusar. Olha o que ocorre. Alexandre de Moraes é a vítima? É ou não é? Ou, segundo a democracia? Gente, é básico. É básico. Você não precisa ser um doutor, você não precisa ser um estudante de direito, você não precisa ser um advogado para entender. Para você saber qual o bem jurídico tutelado dentro de uma ação criminosa, basta você ver os tipos penais em cursos. O tipo penal, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, organização criminosa, já diz quem é a vítima, já diz qual é o bem jurídico tutelado pelo governo, pela lei, pela polícia, pela justiça. O bem jurídico tutelado, protegido, é a democracia. O atentado foi contra a democracia e não Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ele foi ameaçado. Ele é ameaçado porque ele é o juiz da causa. E se toda vez que um juiz for ameaçado pelo bandido ao qual ele está julgando, não tem criminoso que vai ser condenado no Brasil. Notadamente pelos crimes
pelas organizações criminosas. As organizações criminosas ameaçam todo mundo. Ameaça o juiz, ameaça o promotor, ameaça a outra parte, ameaça todo mundo. E se o juiz não julgar por causa disso, nenhum bandido de organização criminosa perigoso vai para a cadeia, porque não vai ser condenado, porque todo juiz, segundo a cabeça deles, é suspeito e impedido, porque foi ameaçado. Agora, é claro, não, eu sei, que essa retórica de fake news, de mentira, a tal da teoria de conspiração que eles adoram, é o que eles têm como arma e como instrumento de manipulação das massas, das pessoas, notadamente porque eles misturam o fundamentalismo religioso e acaba propagando isso nas redes sociais de forma reiterada. Aí fica até parecendo que é verdade, mas não é esse o caso. Portanto, eu digo e repito, o Supremo Tribunal Federal vai julgar esse recurso da defesa de Bolsonaro essa semana. Vai começar essa semana e o julgamento vai até o dia 13 desse mês. E o julgamento será pelo plenário virtual. E já digo para você que, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal vai confirmar que Alexandre de Moraes é competente, que Alexandre de Moraes não é impedido, que Alexandre de Moraes não é suspeito na causa. E que o objeto jurídico tutelado e que foi agredido e vilipendiado e violado é a democracia, e não Alexandre de Moraes. Ponto. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Agora, essas outras situações de ameaças, de injúrias, de calúnia contra Alexandre de Moraes, elas correm em processos autônomos, como, por exemplo, lá da família Montanato, aquela coisa lá, onde eles pediram desculpas agora. Eles fizeram um pedido de retratação. Eles foram denunciados por injúria e calúnia contra Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma, você lembra? Os três lá da mesma família, bolsonarista e tal, teve um entreveiro. O Procurador-Geral da República fez a queixa-crime, a denúncia, para ficar mais fácil de entender, contra o crime de injúria e calúnia dos três lá. E eles então fizeram um pedido de desculpa, de retratação, para não serem julgados criminalmente por esses crimes. E isso é um processo autônomo. E Alexandre de Moraes vai decidir. Nesse, Alexandre de Moraes é vítima. Nesse, Alexandre de Moraes não participa do processo. Ele é vítima. Tanto que o pedido de desculpas dentro do processo foi para ele. E se Alexandre de Moraes aceitar o pedido de desculpa, acabou o processo. Se Alexandre de Moraes não aceitar, continua o processo. E eu acredito que Alexandre de Moraes não vai aceitar o pedido de desculpas. Ai, André, Alexandre de Moraes é malvadão, então não é isso, não. É pelo caráter pedagógico. Se Alexandre de Moraes desculpar, daqui a pouco esses agressores bolsonaristas, cheios de ódio, de violência, vão achar que vão fazer e aprontar e Alexandre de Moraes vai desculpar. Então, tem que ter um caráter pedagógico, meu querido. Alexandre de Moraes não pode perdoar esse tipo de situação, porque eles não vão parar. E ele tem que ter realmente uma postura firme, porque ele é o juiz da causa, e essas pessoas atacam ele, dizendo que ele é ditador, comunista, que ele é esquerdista, gente. Alexandre de Moraes esquerdista, tudo por quê? Porque eles querem afastá-lo. E querem, quem sabe ali, né? O sonho dele seria um André Mendonça. Ou então um Nunes Marques, né? Só que não é. E é uma questão de rodízio lá, ó, que vai ir nos processos. E se lascou, caiu na mão de Alexandre de Moraes. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai declarar o impedimento ou suspeição de Alexandre de Moraes pelos motivos que eu acabara de te explicar. Viu, meu querido? E essa trama aqui, ó, do assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e de Geraldo Alckmin, essas pessoas que estão presas, tá aqui, ó, que é o Tenente-Coronel Rafael Martins, na ordem aí. O Tenente-Coronel Hélio Pereira, o Tenente-Coronel Bezerra, o General Mário Fernandes e o Policial Federal Vladimir Matos. Tive notícias que eles estão falando. Eles estão falando. E a partir do momento que eles vão ficar sabendo dessa estratégia de Bolsonaro de colocar a culpa em outro, nos militares, eu acredito que eles vão abrir mais o bico e falar aquilo que eles sabem, para tentar melhorar a situação deles.
Já depois, essa semana, o tenente-coronel Bezerra, todos estão presos aqui. Tenente-coronel Bezerra e todos esses aqui que estão presos vão depor na Polícia Federal. Todos. E mais alguns serão intimados para depor. E tive a notícia que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o que eles estão investigando? Isso aqui, ó. A tentativa ali, o planejamento de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, que eles vão intimar Valdemar Costa Neto para depor. O que será que ele tem a ver com isso, né, gente? Interessante, né? Será? Sei não, hein? Sei não. O planejamento era matar Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, Lula eleito, para não subir a rampa, né? E Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que segurava tudo com um punho de aço para não degringolar a nossa democracia perante os fascistas de extrema direita e essa horda criminosa. E tinha uma quarta pessoa, que pode ser Flávio Dino, que já era o indicado ministro da Justiça no governo de transição em 2022, ou até mesmo Rodrigo Pacheco. Dizem até José Dirceu, que pode ser também. E Rodrigo Pacheco, porque é presidente do Congresso Nacional, e para uma decretação de estado de sítio precisa necessariamente da autorização do presidente do Congresso Nacional, que seria, e que é até hoje ainda Rodrigo Pacheco. Então, essa situação, muita gente ainda vai aparecer. Agora, uma pessoa que pode atrapalhar essa estratégia de Bolsonaro de tentar culpabilizar terceiros e vender a ideia e a tese de uma tentativa de golpe dentro de um golpe, onde, na verdade, notadamente Braga Neto, o general e o general Heleno dariam um golpe em Bolsonaro, e eles assumiriam o Brasil e dariam o golpe até em Bolsonaro, pode cair por terra, notadamente aqui, ó, pela delação de Mauro Cid. Porque Mauro Cid conseguiu confirmar a sua delação na quinta-feira retrasada. Mauro Cid foi perante Alexandre de Moraes e conseguiu confirmar a sua delação. E após essa situação, Alexandre de Moraes quebrou o sigilo de toda a investigação da tentativa de golpe, das quase 900 páginas de indiciamento de 37 pessoas, dentre as quais está Bolsonaro pela tentativa de golpe. Alexandre de Moraes não liberou o sigilo ainda da delação de Mauro Cid. E nesse documento que ele passou todo o relatório da Polícia Federal para o PGR, ele disse que a delação de Mauro Cid continuava sob sigilo porque estava em diligência. Fatos ditos e narrados por Mauro Cid na quinta-feira retrasada, que ele conseguiu confirmar a sua delação, estavam sob diligência da Polícia Federal. Para quê? Para confirmar ou não o que Mauro Cid dissera a partir de provas. Então, Mauro Cid, com a sua delação, pode destruir totalmente a tese de Bolsonaro de um golpe dentro do golpe, em que ele era vítima, um pobre coitado lascado, que estava sendo usado pelos militares e que eles queriam dar o golpe, e Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Até porque, pare para pensar comigo, nós não sabemos ainda dos termos da delação de Mauro Cid, certo? Certo. Mas no relatório da Polícia Federal, a própria Polícia Federal fala que o líder de toda essa organização criminosa é Bolsonaro. E nós não temos os termos da delação de Mauro Cid, certo, Andréia? Certo, estou repetindo de novo para ficar claro. Mas a Polícia Federal tem. Pega o código, meu querido e minha querida. A Polícia Federal tem acesso à delação de Mauro Cid. E a Polícia Federal, mesmo não revelando os termos da delação de Mauro Cid, que continua sob sigilo, disse que Bolsonaro, no seu relatório, que é citado quase 600 vezes, é o líder da organização criminosa que tentou um golpe de Estado no Brasil. E só não ocorreu, palavras da Polícia Federal, por circunstâncias alheias à vontade dos golpistas, que eles tiveram que interromper a sanha e a consumação do crime, mas que eles tentaram e por circunstâncias alheias não conseguiram. E a polícia tem a delação de Mauro Cid.
Logo, essa tese, que foi a única que até agora a defesa vislumbrou, vai cair por terra. E vai ser o ajudante de ordem de Bolsonaro que vai ajudar nessa situação. Porque eu não sei o que está na delação de Mauro Cid, mas a Polícia Federal sabe. E no relatório, a Polícia Federal disse que Bolsonaro era o líder, que ele tinha total domínio dos fatos que ele planejou e que ele executou, junto com os 36 ali, dentre os quais tem 6 generais e 27 ao todo militares. Então, meu querido, pode tentar, né? Faz parte. A defesa está ali para tentar. E eu sempre falo para vocês que quando não tem uma defesa material, eles tentam duas situações: culpar e jogar a responsabilidade em outro, ou então achar um defeito, um vício dentro do processo. E essas duas situações estão ocorrendo. O vício dentro do processo, eles estão tentando ali tirar Alexandre de Moraes da relatoria e afastado do julgamento. Isso é uma defesa formal, processual. E a questão material, eles estão tentando já terceirizar a culpa, jogando para o general Heleno, notadamente para o general Braga Neto, dizendo que Bolsonaro, coitado, não sabia de nada, que era um pobre coitado lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes e que ele é um perseguido. E diante desse contexto, né, já entra também toda a presepada do pedido de anistia. Eu encontrei um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar o vídeo de Bolsonaro pedindo anistia, implorando para Alexandre de Moraes e Lula, pedindo anistia. Porque ele sabe que não tem outro caminho. Mas eu encontrei um vídeo de Bolsonaro debochando da prisão de Lula e falando para Lula: você não vai ter anistia, não. Você não vai. Sabe aquele jeito de Bolsonaro que a gente conhece, né? E agora Bolsonaro está pedindo anistia para Lula. Agora Bolsonaro está pedindo anistia para Alexandre de Moraes. Esse vídeo que eu vou te mostrar não tem, mas numa entrevista anterior, em que Bolsonaro estava no Senado Federal, Bolsonaro chegou a perguntar, pedindo anistia para Lula, se Lula não tinha coração. Lula não tem coração? Tem. Só que Bolsonaro está esquecendo que o coração de Lula é vermelho, vermelho de vida, e não de passar pano para bandido. Vamos ver o vídeo primeiro de Bolsonaro pedindo anistia e depois eu vou te mostrar um vídeo de Bolsonaro debochando de Lula quando Lula foi preso injustamente para tirá-lo do pleito eleitoral de 2018, que eu já disse e vou repetir. Foi um golpe judicial para tirar Lula do pleito eleitoral de 2018 para Bolsonaro ganhar as eleições. Em que o Supremo, inclusive, foi coautor. E hoje o crocodilo, que o Supremo ajudou a alimentar desde 2016 com o golpe parlamentar de Lula, que ele foi partícipes, e do golpe judicial em 2018, em que o Supremo foi coautor, o Supremo agora vai ter que pegar esse crocodilo que ele ajudou a alimentar e colocar na jaula. Se não colocar, o que vai ser explodido, primeiramente, literalmente, será o Supremo Tribunal Federal. Porque se houver anistia ou se não houver justiça, esses grupos terroristas, cujo laboratório está em plena atividade nas redes sociais, criando e alimentando tio Franças terrorista da vida, vão atacar diretamente e primeiramente, se não houver justiça, o Supremo Tribunal Federal. E esse crocodilo que o Supremo ajudou a alimentar, se não for para a jaula, vai destruir, primeiro, o crocodilo. Se o Supremo não colocar na jaula esse crocodilo que ele ajudou a alimentar, ele vai ser a primeira vítima da extrema-direita no país. Vamos ver a fala de Bolsonaro e depois eu vou colocar ele falando de Lula e debochando de Lula quando estava preso. Vamos ver juntos aqui.
para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre Moraes. A anistia. Em 79, a anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre Moraes. Não vai ceder. Se ceder, vocês explodem o Supremo Tribunal Federal. E você sabe disso. E o Supremo também sabe. E agora, Bolsonaro, desesperado, pede anistia para Alexandre de Moraes e para Lula. Olha o que Bolsonaro falou de Lula quando ele estava preso. Olha o deboche de Bolsonaro. E eu te pergunto, é um vídeo bem rápido. E eu te pergunto, um cara que age como o Bolsonaro aqui, ó, merece anistia? Preste atenção em que Bolsonaro falou de Lula quando ele estava preso. E eu vou te perguntar de novo. Bolsonaro, a partir de tudo que eu te disse, a partir desse vídeo que eu vou te mostrar, Bolsonaro merece anistia? Coloque aí. Minha opinião? É sem anistia. Vamos ver o vídeo aqui. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia! E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia! Pronto. Esse videozinho aqui circulou nas redes sociais. Bolsonaro fez em pleno 2018, durante o pleito eleitoral, em que Lula foi preso para não poder participar das eleições em 2018. Aí Bolsonaro fingiu que estava, que nem a gente brinca aqui de vez em quando, que estava ligando para Lula e falando que se ele estava achando que Haddad, que concorreu com ele, ia ganhar e que ia dar o indulto para ele, que é anistia, que ele estava muito enganado, que Lula ia morrer, apodrecer na cadeia. Esse mesmo Bolsonaro, hoje, pede misericórdia, pede anistia para Lula. Vamos ligar para Bolsonaro? Hoje é a gente que vai ligar para Bolsonaro para dar resposta para ele em relação a Lula e em relação a Alexandre de Moraes. Oi. Oi, Bolsonaro, tudo bem? Você lembra, Bolsonaro, daquele vídeo que você fez ligando para Lula, que Lula estava preso, que Lula não ia ter anistia, se Haddad não ia ganhar e Haddad não ia dar anistia nem indulto para ele, e que Lula ia apodrecer na cadeia? Você lembra? Lembra? O jogo virou. Eu não digo que você vai apodrecer na cadeia, porque a gente tem bom senso, não é? A gente é democrata e a gente não é fascista. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai responder pelos seus crimes. Lula, Lula não vai te dar anistia. Alexandre de Moraes não vai te dar anistia. E você vai responder. A diferença é que você vai ter o devido processo legal. Só por isso, Bolsonaro, só por isso você ainda não está preso. E como nós estamos numa democracia e não numa ditadura, como vocês ficam dizendo e propagando aos quatro ventos, por isso você ainda está solto. Senão você já estaria preso, ou melhor, você já estaria no pau de arara, porque era isso que você queria fazer com seus opositores, com todas as pessoas que pensassem diferente e que de fato defendesse a democracia. Era isso que vocês iriam fazer, só que você se lascou. E outra coisa, não adianta você tentar colocar a culpa em generais, porque isso será, mais uma vez, um grande tiro no pé. Não, pera, não precisa ficar... Desligou na minha cara.
Bolsonaro, pode chorar, porque não vai ter anistia. E tudo que você falou e tudo que você plantou, você vai colher, lógico, que na medida da sua culpabilidade. Por quê? Porque tem um devido processo legal e hoje nós não estamos no estado ditatorial como você queria. Se estivéssemos, você e um grupo muito grande de pessoas estariam no Chilindró, na cadeia. Mas sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar conforme o devido processo legal. E nós vamos repetir: não haverá anistia. É sem anistia. E eu quero colocar aqui um vídeo, porque você sabe que tem muitos deputados e senadores que estão propagando aí que Bolsonaro é um coitado, que tentando descredibilizar o serviço da Polícia Federal. Antes, eles só atacavam Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes, toda aquela situação. E hoje, eles tentam e atacam a Polícia Federal, porque a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Aí, qual é a estratégia dessa galera? Tentar descredibilizar o trabalho da Polícia Federal, o trabalho de Alexandre de Moraes e daqui a pouco o trabalho da PGR também. Tenta descredibilizar e tirar os holofotes do relatório e das provas que estão lá. Porque quando eu falo para você, eu estou falando de provas. Eu estou falando de áudios. Onde faz a perícia, o perito fala, a voz é da pessoa mesmo. De provas materiais, isso é prova material, irrefutável. De documentos. Tem documentos, muitos documentos lá, escrito à mão. Onde faz também a perícia, a sua escrita é que nem a sua digital. Não tem como você inventar, sabe de quem é. Teve a perícia fala, não, é de fulano de... São provas materiais, são fatos, são provas. Mas isso eles não querem ver. Eles nem querem ver, só querem levantar suspeição sobre não só Alexandre de Moraes agora, sobre a Polícia Federal e daqui a pouco sobre o PGR quando fizer a denúncia. Essa é a estratégia. Ou seja, são perseguidos, coitado, por todas as instituições democráticas. Eles que estão certos. Enquanto isso, eles propagam mentira, fake news, teorias de conspiração, no pleno funcionamento do laboratório de cria de terrorista. Aí depois, quando apronta, fazem, aí, não, o que é isso? O cara é doido, o cara é maluco, o cara é vítima, o cara não sei o quê. Vocês alimentaram e criaram os terroristas tipo Tio França. É que nem o gado. Ou melhor, os golpistas que foram para o 8 de janeiro. Foram levados para o matadouro como gado, enquanto o chefe fugia para os Estados Unidos para esperar o que ia dar. E Bolsonaro já fugiu 2 vezes. E falou agora, e deu entrevista no UOL essa semana, e disse que poderia ir e se refugiar numa embaixada. Isso é fuga. Isso é, inclusive, cabimento de prisão preventiva. Fugiu dia 30 de dezembro de 2022 para ver o que o golpe ia dar. E fugiu também dia 2 de fevereiro desse ano e se escondeu na embaixada da Hungria com medo de ser preso por causa da Operação Tempus Veritatis. Daqui a pouco vai fugir de novo. E ele está dando sinais disso, ele está falando sobre isso. Porque o desespero dele está muito claro nas suas manifestações. Vamos ver aqui, 2 deputados federais aqui, em que um desmente o outro, que eu gostei bastante. Vamos ver juntos aqui. Bom, eu vim hoje aqui a essa tribuna para falar a respeito desses indiciamentos coletivos, desse golpe fake, essa tentativa de golpe fake, que tem sido imputada a Bolsonaro e mais 36 indiciados. Poderia falar sobre todas as criatividades que foram feitas pela Polícia Federal, por exemplo, o golpe do golpe, né? Bolsonaro, ele estava tramando um golpe para depois sofrer um golpe pelos golpistas. Ou poderia falar a respeito da tentativa de golpe que não deu certo porque não tinha um táxi. Dizem que é necessário ter tanques para fazer um golpe, mas no caso do Bolsonaro era necessário ter um táxi. A Polícia Federal está fazendo um trabalho minucioso e tem agora áudios mostrando que eles estavam incitando o golpe, que tinha gente prevendo o assassinato por veneno do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, Alexandre de Moraes. Esses áudios estão lá. Vocês não vão falar, pelo menos, que estas pessoas que fizeram isso deveriam estar presas? Bom, eu vim hoje aqui a essa tribuna para falar. Pronto. O que o deputado federal Rogério Correia falou? As provas estão lá. Basta vocês irem lá e olharem com seus próprios olhos que as provas estão lá. A polícia não tinha nem como. Você vai falar, não, a Polícia Federal forjou tudo. Não tinha nem como. É tanta prova, que não tem nem como.
Não tem nem como, nem se ela quisesse, tinha como. Por quê? São provas materiais escritas a punho, que não tem como contestar. A perícia faz e fala, a escrita é do fulano, ciclano, beltrano. Áudio, onde a perícia faz a perícia fala, não, o áudio, a voz é de Bolsonaro, a voz é do Mauro Cid, a voz realmente é do cara. Não tem como, são provas materiais. Mas isso eles não querem saber. Não querem. Eles querem continuar manipulando e enganando as pessoas a partir de mentiras e fake news, para que não haja responsabilização de quem tentou contra a democracia. E continuam vendendo aí essa ideia de pobre coitado lascado, perseguido. Só que tem um porém. Já começou a implodirem entre si. Aqui está a grande derrota da extrema-direita no país e a grande catástrofe para essa organização criminosa. Eles começaram a se implodir entre eles mesmos. Essa tese de defesa de Bolsonaro acabou. É bomba atômica entre eles mesmos. A partir do momento que Bolsonaro vai tentar jogar a culpa nos militares e se fazer de vítima. Vai ser agora um salve-se quem puder e um entregando o outro. O que eu acho? Meu querido, eu acho é pouco. Por quê, André? Porque a gente quer justiça. E agora, mais pessoas podem ter certeza que vão colaborar com a justiça abrindo o bico, uma vez que perceberam que Bolsonaro novamente vai tentar fugir e jogar a responsabilidade em outros para se safar da sua responsabilização criminal. E isso já é o grande tiro no pé dessa organização criminosa, onde eles, de dentro para fora, vão se implodir, desesperados, notadamente o líder, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro. O que nós queremos? Justiça. O que nós somos? Resistência. E com a gente aqui é de que jeito? Do jeito que vai e volta. E aqui é o seguinte, é sem anistia. Aqui é Bolsonaro sendo responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Resumindo, no Chilindró, Bolsonaro e sua organização criminosa. Eu tenho um encontro marcado com você todos os dias, ao vivo, para te deixar muito bem informado, consciente, sabedor de como funciona a situação mesmo e de fato, para não ser usado, manipulado, descartado e jogado fora, como eles fazem, a partir dessa patifaria de manipulação de massas, a partir do fundamentalismo religioso de Deus, pátria, família e patifaria. Enquanto isso, estão tentando safar-se da justiça. Só que não vai ter salvação. Porque se houver impunidade, haverá um grupo novo, com as mesmas caras, mais violentos, mais organizados, para uma nova tentativa de golpe. A impunidade não traz pacificação social. A impunidade traz mais violência social. Isso sim. Entende? Toca no like, bota, vai te lascar, não se preocupe, eu vou voltar, amanhã eu volto. Não fique nervoso, nem fique nervosa, Bolsonaro vai pra cadeia e a gente vai estar aqui juntos. Tem gadinho chorando na live? Fala pra se lascar. Vai caçar o que fazer, vai caçar minhoca no asfalto, meu lindo e minha linda. Como dizia minha avó. Quando eu tava enchendo de saco demais, né? Porque eu era o cão. Nossa, pensa na menina ativa. Era eu, corria pra lá, corria pra cá, era o cão. Fui mordida pro cachorro 2 vezes. Por quê? Porque eu não quietava e os cachorros corriam atrás de mim. É por isso que eu acho que eu sou meio doida. Mas enfim, eu vou dar o recado que minha avó me dava. Vai cagar no mato. Fala pro gadinho, fala pro bolsonarista extremista enchendo o saco aqui no canal. Vai cagar no mato. E cuidado com capim. Cuidado com capim. Não vou entrar em detalhes, mas cuidado com capim. Mas o que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo, minha linda. Já tá ficando doida. Para. Toca no like, deixa seu comentário, compartilha a live, porque aqui é o seguinte.
Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Curte a live pro YouTube indicar para mais pessoas, porque senão não indica, não. Não vou mentir. Não indica, não. Porque o trem mais assim, não, entendeu? Então, curte a live, senta o dedo no like, bota, sem anistia, para de chorar. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.